Durante muitos anos, pessoas comuns relataram experiências tão semelhantes que ignorá-las se tornou impossível. Não são histórias de um único país, nem de uma única cultura. São relatos que atravessam continentes, épocas e perfis de pessoas completamente diferentes. A ciência convencional não confirma, mas também nunca conseguiu explicar tudo. Quando analisados com atenção, os relatos sobre abduções apresentam padrões surpreendentemente claros. Muitos descrevem uma paralisia repentina do corpo, uma incapacidade de se mover, mesmo estando totalmente consciente. Outros falam de uma luz intensa, quase cegante, que parece vir de cima. Há também a sensação de levitação, de ser erguido contra a própria vontade, e quase sempre, uma profunda perda da noção de tempo. Horas podem passar como se fossem minutos, e em quase todos os casos, fica a certeza de que algo aconteceu, mesmo sem a capacidade de explicar exatamente o que. O detalhe mais perturbador não é um relato isolado, é o padrão que se repete. As pessoas que vivem essas experiências não são celebridades em busca de atenção, nem líderes religiosos tentando provar um ponto. Não são caçadores de fama, são trabalhadores comuns, donas de casa, estudantes, crianças, idosos, pessoas como eu e você. Muitos evitam falar sobre o que aconteceu por medo do ridículo, por medo de não serem levados a sério pela família, pelos amigos, pela sociedade. Alguns só conseguem relatar a experiência décadas depois, quando o trauma inicial já se acalmou um pouco. Para um grupo crescente de pesquisadores, essas experiências indicam algo que vai muito além da nossa compreensão atual. Eles apontam para a possibilidade de intervenções externas, estudos biológicos, experimentos de consciência em larga escala. Segundo essa visão, não se trata de fantasia, mas de um fenômeno real, concreto, apenas ainda não compreendido pela nossa ciência, o que leva pessoas de diferentes partes do mundo, sem qualquer conexão entre si, a descreverem cenários tão parecidos. Pense nisso. Um agricultor no interior do Brasil, uma executiva em Tóquio e uma criança na zona rural da França, todos relatando a presença de seres não humanos, salas de exames estéreis e procedimentos que parecem médicos, mas de uma natureza desconhecida. Eles descrevem seres altos e magros, com olhos grandes e escuros, que se comunicam não por palavras, mas por telepatia. A consistência desses detalhes é no mínimo intrigante. Poderia ser tudo apenas uma coincidência massiva? Ou será que estamos diante de um quebra-cabeça global, cujas peças ainda não conseguimos juntar? As histórias se acumulam, formando um mosaico de experiências que desafia explicações simples e nos força a questionar os limites da nossa realidade. A ciência, é claro, tenta oferecer explicações racionais. A paralisia do sono, por exemplo, é frequentemente citada. É um estado em que a mente acorda, mas o corpo permanece temporariamente paralisado, podendo gerar alucinações vívidas e aterrorizantes. Outra hipótese é a de falsas memórias. A mente humana é complexa e maleável. Sugestões, sonhos e até mesmo filmes podem, com o tempo, se transformar em memórias que parecem reais. A sugestão cultural também é um fator. Com a popularização de alienígenas em livros, filmes e séries, não seria surpresa que a imaginação coletiva fosse influenciada. E, em muitos casos, essas hipóteses fazem todo o sentido. Elas explicam uma parte considerável dos relatos. Mas existe um problema. Um grande problema. Nenhuma dessas explicações consegue dar conta de todos os casos. Pense nos relatos que vêm de épocas anteriores à popularização da cultura alienígena na mídia. Histórias registradas no século XIX ou no início do século XX, que descrevem encontros muito semelhantes aos de hoje, mas sem o vocabulário de ficção científica que temos disponível. E o que dizer das crianças pequenas? Crianças que relatam essas experiências em detalhes, sem qualquer referência prévia ao tema. Elas desenham naves, descrevem seres e procedimentos com uma consistência que é difícil de atribuir apenas à imaginação infantil. Além disso, há os registros de evidências físicas. Marcas inexplicáveis no corpo que aparecem após a experiência. Implantes de materiais desconhecidos, alguns dos quais foram removidos cirurgicamente e analisados, mostrando composições que desafiam a tecnologia terrestre. E as alterações psicológicas duradouras? Muitas pessoas desenvolvem novas habilidades, mudam completamente suas perspectivas de vida, ou passam a sofrer de estresse pós-traumático. Existem casos documentados, investigados por policiais, militares e cientistas, arquivos que foram classificados como confidenciais e que décadas depois vieram a público. E a conclusão é quase sempre a mesma: inconclusivo.
O caso de Betty e Barney Hill, em 1961, é talvez o mais famoso. Um casal interracial, respeitado em sua comunidade, que sob hipnose regressiva, relatou em detalhes uma abdução. Suas histórias, contadas separadamente, eram incrivelmente consistentes. O mapa estelar que Betty desenhou, segundo ela mostrado pelos seres, foi posteriormente correlacionado por astrônomos a um sistema estelar real, Zeta Reticuli. Coincidência? Fantasia? Elaborada? Ou a prova de que algo extraordinário realmente aconteceu naquela noite em New Hampshire? E os eventos de abdução em massa, como o famoso caso da escola Ariel no Zimbábue em 1994. Mais de 60 crianças afirmaram ter visto uma nave pousar perto do pátio da escola e seres estranhos saírem dela. Elas foram entrevistadas separadamente, logo após o evento, e seus desenhos e relatos eram assustadoramente parecidos. Um renomado psiquiatra de Harvard, John Mack, investigou o caso e concluiu que as crianças não estavam mentindo nem fantasiando. Elas estavam descrevendo um evento que acreditavam piamente ter acontecido. Como explicar que 60 crianças, sem exceção, compartilhem a mesma alucinação coletiva com tantos detalhes em comum? A psicologia tradicional tem dificuldade em explicar um fenômeno dessa escala. Talvez o mistério não esteja apenas no céu, em naves distantes e seres de outros mundos. Talvez o mistério mais profundo esteja aqui mesmo dentro Dunas, no limite do que a mente humana consegue perceber e compreender, entre o que sabemos ser real e o que ainda não conseguimos nem começar a explicar. A física quântica nos mostra que a realidade é muito mais estranha do que parece, que o observador pode influenciar o observado, que múltiplas dimensões podem coexistir. Poderiam essas experiências ser vislumbres de outras realidades? Interações com formas de consciência que não possuem um corpo físico como o nosso? As perguntas são muito maiores do que as respostas que temos. Ignorar esses relatos é fácil. Ridicularizá-los é ainda mais simples. Mas examiná-los com a mente aberta, sem preconceitos, é um desafio que poucos estão dispostos a aceitar. No entanto, é nesse território desconhecido, na fronteira entre o mito e a realidade, que as maiores descobertas da humanidade costumam acontecer. O que esses milhares de relatos ao redor do mundo estão tentando nos dizer? Talvez não se trate de uma invasão, mas de um despertar, um convite para olharmos além do nosso pequeno mundo e considerarmos que o universo pode ser infinitamente mais complexo, misterioso e povoado do que jamais imaginamos. O padrão está lá, esperando para ser decifrado, e a verdade, seja ela qual for, pode redefinir completamente o nosso lugar no cosmos. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Agradecemos por assistir. Se gostou, não se esqueça de se inscrever para mais investigações como esta.